Pessoal, tudo bem? Chegou o dia de roer as unhas, de tirar os fios do cabelo. É dia de jogo do Brasil. O Brasil vai jogar nas oitavas de final contra a Noruega, hoje às 5 horas. E também teremos o provável adversário ou de Brasil ou Noruega nas quartas de final, sendo decidido entre México e Inglaterra, que jogam às 9. Então, vamos falar dos jogos, mas como eu gosto de deixar aquela tensão, vamos falar primeiro de México e Inglaterra, um jogo que, na minha opinião, é um dos mais parelhos dessa fase. O México é um time bastante organizado, bem treinado pelo Vasco Aguirre. O México até aqui, recordo, é um dos times que não sofreu gols na Copa do Mundo, né? Assim como a Espanha, as duas seleções não tomaram nenhum gol e o México fez pelo menos 2 gols em todas as suas partidas, na verdade fez um gol contra a Coreia do Sul, né? Então é um time que tem um ataque muito poderoso, muito potente, que gosta de jogar em transição, que gosta de pegar a bola e correr em bastante velocidade. Achou uma escalação bem interessante no jogo contra o Equador, colocando o Gilberto Mora, né, como um meio armador, como um cara que distribui o passe de mais qualidade. Ainda tem Julián Quiñones, Roberto Alvarado, numa Copa do Mundo muito, muito boa. Então é um time do México bastante perigoso. Para a Inglaterra, que também gosta de jogar nessa transição, mostrou isso no jogo contra a Croácia. Depois enfrentou 3 defesas em bloco baixo e teve dificuldade. Contra o México vai ser o estilo de jogo que a Inglaterra está melhor acostumada a fazer, né? A jogar em velocidade, a pegar o jogo e já partir com a bola para o ataque o mais rápido possível. É um jogo favorável à Inglaterra nesse sentido, que tem mais jogadores, tem mais peças, né? Tem Harry Kane sendo decisivo, mesmo não fazendo uma Copa tão participativa. Talvez participativa seja uma palavra boa para descrevê-lo, na verdade. Mas uma Copa não tão inspirada, talvez. Ele mesmo assim apareceu contra o Congo para marcar os gols da vitória. Então é um jogador diferente, né, que pode decidir a partida a qualquer momento. O México, por mais que tenha um elenco bom, não tem um jogador nesse nível, né? É um jogo difícil, um jogo que vai ser lá e cá, acho que de bastante complicada previsão, ainda mais considerando que o jogo será no México, né? Inglaterra e México, se eu me lembro bem, nunca se enfrentaram em Copa do Mundo e o México quer manter uma escrita que todas as vezes que jogou a Copa do Mundo em casa se classificou até as quartas de final. Se vencer a Inglaterra será a terceira vez que isso acontece. Foi as melhores campanhas do México, chegando às quartas de final. Agora vai ter esse grande desafio, enfrentar a Inglaterra, o jogo na Cidade do México. Último jogo nessa Copa do Mundo que acontece no Estádio Azteca, no lendário Estádio Azteca. E a seleção inglesa já está reclamando. Está reclamando porque a altitude da Cidade do México é de 2.000 metros mais ou menos. E os ingleses estão dizendo que é uma altitude desfavorável, que eles vão sofrer muito. Enfim, a Copa do Mundo é assim, né? O jogo está marcado para lá, eles têm que jogar lá e é isso mesmo. Então, enfim, vamos ver no que isso vai dar. Meu palpite é de que vai ser um jogo parelho e que termina em 2-1 para a seleção inglesa, nos 90 minutos. Pode ser que seja um jogo que vá para os pênaltis, vá para a prorrogação. Se isso acontecer, eu acho que o jogo fica mais para o lado do México, tá? Quanto mais demorar a decisão, melhor, porque o México tem a torcida ao seu favor. Bom, e agora para o jogo do Brasil. O que esperar desse jogo do Brasil? O Brasil enfrenta a Noruega. O Brasil tem um desfalque importante. Não terá Lucas Paquetá no jogo de hoje. Vinha sendo titular, vinha sendo bastante relevante para a mudança, para a melhora do estilo de jogo do Brasil. E 2 opções aparecem como as mais prováveis, né? Provavelmente será o Danilo Santos, jogador do Botafogo, que dá uma dinâmica no meio-campo um pouco diferente, né? Ele é um cara que na construção do jogo fica um pouco mais atrás, deveria ficar ali lado a lado do Bruno Guimarães e que é um cara de infiltração, né? Diferente do Lucas Paquetá, que constrói mais, que dá mais opção para ir pela ponta, para que o jogo seja vá da ponta para o meio, principalmente nas infiltrações que o Vinícius Júnior gosta de fazer. O Danilo Santos não, ele é um cara que vai entrar na área para receber bola. E aí, nesse sentido, ele pode ser importante para quebrar a defesa da Noruega, né, e ser uma opção a mais no meio dos defensores para chutar gol. Vale lembrar que o Danilo Santos fez gols assim, já pela seleção brasileira, contra a Croácia, por exemplo, né, no último amistoso antes da convocação final. Então, essa é uma opção. Outra opção é o Martinelli, que fez o gol da vitória contra o Japão na última rodada, que dá uma dinâmica bem diferente, né? Ele seria um jogador para jogar pelo lado, partindo do lado para dentro. Apesar de que o Ancelotti tem apostado muito nele, jogando por dentro, jogando como um meia mesmo, né?
é uma função diferente do que o Martinelli tem se acostumado a fazer, mas com o Ancelotti tem jogado bem nessa posição, né? Obviamente não é um meio armador, um cara com habilidade de passe que tem o Paquetá, mas seria mais um para alargar a linha de defesa da Noruega, ou seja, deixar a Noruega mais espaçada e aí dar oportunidade de infiltração, seja para Vinícius, seja para Matheus Cunha, até mesmo para Bruno Guimarães, né? São jogos diferentes, tal, mas que acho que nos dois casos, e aí é a minha previsão, o Brasil tem um leve favoritismo, acho que entre 55-45, talvez no máximo 60-40, né? Porque temos que lembrar que a Noruega tem um time bastante qualificado, né? É uma Noruega que se classificou goleando a Itália nas duas partidas em que se enfrentaram. É um time que gosta muito de fazer gols, é um dos times que mais finaliza na Copa do Mundo até esse ponto, então provavelmente a defesa brasileira será exigida, né? Até porque se o Brasil tentar marcar muito em cima da linha de defesa da Noruega, vai tomar bola nas costas, e aí é a chance perfeita para colocar o Haaland na correria no 1 contra 1, e é a melhor possibilidade que a Noruega tem. Então, imagino que o Brasil tenha uma marcação-pressão, mas uma marcação-pressão comedida, e que tente fundamentalmente parar o Odegaard, né? Já que o Odegaard é o principal jogador de meio que cria circulação, que distribui o jogo e que provavelmente vai ser aquele que vai dar melhores passes, seja para Nusa na esquerda, seja para o Haaland no cara a cara, ou até para o Sorloth, que é um jogador que joga pelo lado, né, mas que também, quando está por dentro, gosta de puxar a marcação. Ele, com o Rierson no time, poderia jogar um pouco mais centralizado, mas na ponta é um cara que perde um pouco da principal habilidade dele, que é marcar gols. O Rierson, vale lembrar, lateral direito, não jogará esse jogo, provavelmente continua machucado, o Pedersen será titular. Então, as principais precauções do Brasil são essas. A pressão tem que ser muito bem diagramada, né, no momento certo. Odegaard tem que ser um jogador ao máximo neutralizado pelo time brasileiro. E também, neutralizando o Odegaard, neutralizando o meio da Noruega, há chances de que neutralize-se o Haaland, né? Porque Haaland, repito, não é um jogador que vai buscar a bola, não é um jogador que vai receber, como o Kane, por exemplo, que volta atrás para distribuir o jogo. Não, ele é um cara que espera o seu momento, vai para a correria, vai para o 1 contra 1 e quando a bola chega nele, ele sim é muito perigoso. Então, essa é a questão. Um jogo que vai ser complicado, que o Brasil tem que estar na ponta dos cacos, né? E vai ser difícil. Acho que a Noruega, por exemplo, é um time menos organizado do que o Japão, mas que tem, obviamente, um jogador estrela que o Japão não tinha, né? Tô apostando que a Noruega vai acabar fazendo um gol, mas ainda numa vitória do Brasil. Eu acho que será aquele placar bailarino, né? Lá Brasil e Dinamarca em 98, vou colocar 3-2 para a seleção brasileira. Bom, deixa aqui seus palpites nos comentários para participar do nosso bolão e para apostar quanto será o jogo da seleção brasileira. É isso aí, até a próxima.